Ascendência, memória e encantamento. O espetáculo Candomblé da Barroquinha entra em cartaz amanhã no Espaço Cultural da Barroquinha, aqui em Salvador. Inédita, a montagem faz uma homenagem ao candomblé queto, remontando as origens e celebrando a história espiritual e cultural do povo negro que chegou por aqui. O espetáculo fica em cartaz de 25 de janeiro a 9 de fevereiro, em dias alternados. O diretor do espetáculo, Tiago Romero, também é nosso convidado e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Prazer, bom dia também a todos que estão ouvindo. Um prazer estar aqui para poder falar dessa peça, que é uma alegria para estar realizando lá na Barroquinha. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que é uma peça que não entra tanto no mérito religioso do candomblé, e sim abordando o candomblé mais como um espaço de resistência cultural? Na verdade, a gente não entra nos ritos, né, nos rituais profundos da religião. A gente fala sobre... É um espetáculo sobre a celebração, uma homenagem ao candomblé de Queto, misturando um pouco os tempos, né, a história, porque naquela região, né, conta-se que foi fundada a primeira casa de candomblé de Queto da Bahia, né, ali nos fundos daquela igreja, na região ali da Baixo Sapateiro, da Barroquinha. Então a ideia é fazer um espetáculo celebrativo que mostra o cotidiano, mas também mostra a beleza da cultura, das religiões de matriz africana, né, o cotidiano do candomblé, e celebra a resistência, né, dos povos de terreiro, do povo de santo. E é uma montagem que propõe uma experiência multissensorial? Explica pra gente como é candomblé, né? A gente tem um diálogo também com a culinária. A comida dentro dos terreiros é muito importante, né? Elas também contam uma narrativa. A G1. Então quem vai estar lá vai também assistir a peça, mas também tem uma experiência, né, desenvolvida pela chefe Paloma, da Quiçanga, que é também trabalhar um pouco com essa coisa da culinária de terreiro. O que é a G1 e Quitanda? Então, o AG1, na verdade, a G1 é comida, né? Então a gente vai estar servindo esse AG1 durante o espetáculo. E a Quitanda é um processo já que a gente tem feito lá na Dan Território, né? Empresa, plataforma artística que eu faço parte, junto com o Daniel Arcades e Laís Castro. E a gente sempre tem produtos, né, que falam sobre o que a gente está fazendo. Então a gente vai ter uma quitanda, uma venda. Uma venda. Quitanda é a quitanda mesmo. Quitanda mesmo. Era algum nome também. Não, quitanda surgiu de um outro trabalho, que é um show que eu faço, mas um show como drag queen. E a partir desse momento a gente também convida afroempreendedores, artistas, artesãos, para poder estar com a gente durante os nossos processos artísticos. Quem é que está no elenco? O elenco, a gente tem Nitori Acadan, Larissa Libório, Antônio Marcelo, Diogo Teixeira, Shirley Silva e Fernanda Silva. São 6 atores e mais 3 músicos. E destaca essa importância do candomblé também como símbolo de resistência da diáspora africana. Sim. Esses negros todos que... Exatamente, como um lugar onde essa cultura permanece, né, até os dias de hoje. É importante a gente pensar, tá para além também né, de toda uma religiosidade, que o candomblé ele também é uma ferramenta, um lugar de resistência dessa cultura. É um lugar onde também a gente pode ter, né, noção desse processo que foi muito violento, como nesse tráfico negreiro, mas que resiste e que conseguiu fazer com que seus rituais permanecessem nessa terra, a sua cultura, e a gente vive isso, né, para além do terreiro também. A peça aborda também, você falava de resistência, teve um período longo de repressão violenta, de repressão policial, capoeira também, no bolo da repressão, mas hoje esse problema ainda está muito presente. Agora, inclusive, é bom fazer o registro, a primeira delegacia de combate ao racismo e à intolerância religiosa também, né? E uma sequência de fatos violentos envolvendo terreiros de candomblé, liderança religiosa, etc. A peça é um convite também à reflexão sobre a necessidade de haver respeito a essas religiões de matriz africana. Com certeza, né? O candomblé foi proibido por muito tempo, né? Tinham batidas policiais nos terreiros, não podiam se tocar. Isso hoje não existe, mas existe um outro lugar que é o racismo religioso. A gente vê, né, uma onda avançando cada vez mais forte dentro desses templos, né? Muitos templos invadidos, muitos templos, né,
sendo proibidos, assim, de uma outra forma, mas assim, sofrendo ainda com intolerância religiosa, com racismo religioso. Eu acho que esse espetáculo, apesar dele ser muito mais celebrativo, porque eu acho que a minha parceria com o Daniel, a gente pensa muito nisso, né? Eu acho que às vezes a gente está com trabalhos que falam, né, sobre cultura negra, sobre narrativas pretas, mas que a gente ainda fica batendo muito nesses lugares de dor e de violência. O espetáculo, ele reflete sim, mas ele reflete sobre leveza, a importância, né, de você ver a beleza, de você se identificar. Porque para além de você ser... não é um espetáculo catequético, ele não é um espetáculo que quer que você seja de axé, mas que ele quer que você entenda e respeite. Que, né, a gente tem umas coisas muito cotidianas de quem é de terreiro. Então, acho que quem é de terreiro vai se identificar. Mas quem nunca foi num terreiro também vai entender todo um pouquinho daquele sistema. Então, a gente vem pensando que peças que falam também sobre resistência, elas não são tão, né, panfletárias, ou então fiquem naquele processo de dor e de violência. Sempre muito mas na mas é importante que esses trabalhos existam para que a gente pense sobre isso. Por exemplo, você falou do AG1, né, e do quanto isso é importante dentro de um terreiro, né? É mais ou menos, não estou na linha do sincretismo, não, pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos uma representação da hora da comunhão, de todo mundo comer e ter direito a comer, e isso é motivo de alegria, de festa, né? de compartilhar. A hora do AG1. A comida é muito importante, né? dentro do candomblé. Tanto de uma maneira ritualística, cada orixá, cada energia tem ali seus elementos, mas também como forma a gente tem que pensar que o candomblé sempre foi um lugar de aquilombamento, né, para além só da religiosidade. Então, alimentar para o povo de santo é muito importante. É importante que você tenha equilíbrio e força, e isso também vem de uma boa alimentação. Como é que esse AG1, a própria quitanda que vai estar disponível para o público, dialoga com a narrativa do espetáculo? Então, a gente tem orixás que são muito representativos por conta dessa história, né? O Xangô, Oxóssi, Oxum. E a Paloma, ela pegou um pouco, ela assistiu os espetáculos, os ensaios, e ela criou um pouco esse menu inspirado nas comidas de santo. As pessoas não vão comer comidas de santo, mas elas vão comer comidas muito relacionadas. É claro que tem um acarajé, tem comidas muito que também estão do nosso cotidiano aqui baiano, né? Então, eu acho que assim, a pessoa chega, ela vai assistindo, e essas comidas vão entrando, elas vão se alimentando também. E é uma maneira também de contar um pouco essa história também através da culinária, fazer se conhecer, né? Porque essa culinária está no nosso cotidiano, né? A coisa de fazer o caruru, de comer um acarajé, de comer um abará, está no nosso cotidiano. Mas esses elementos, eles saem dos terreiros, né? Hoje em dia, o acarajé tem outros nomes, é colocado outros nomes por uma questão mesmo de intolerância, de racismo, mas o acarajé, ele é de Iansã, ele nasce do terreiro. E acarajé não é bolinho de Jesus. Não é bolinho de Jesus. Pelo amor de Deus. Né? Nada contra Jesus, mas Jesus deve ter outros alimentos. Deixa o acarajé para Oiá, que ela gosta e é dela. Tá certo. Esse é um dos papéis da arte, né, Tiago? Eu falo no sentido de contribuir para preservar, para disseminar essas tradições, especialmente nesse contexto que a gente vive hoje, em que ainda são muitos ataques às manifestações afroculturais, não? Exatamente. Eu gosto de pensar no trabalho que a gente faz lá na Dan Território, que a arte, ela é transformadora, ela é uma ferramenta de transformação, e a gente consegue acessar muitos públicos e muitos olhares através dessas obras, né? Acho que o teatro tem uma função muito importante. Não é a primeira peça que a gente faz sobre candomblé, né? A primeira peça que a gente faz pensando numa narrativa preta, e sempre os nossos retornos são de pessoas que refletem. Não são espetáculos didáticos, mas são espetáculos que mostram a beleza daquele povo, daquela narrativa, daquela história. E eu acho que a arte, ela tem essa função, né? Provocar essa reflexão. Então, entra em cartaz amanhã, Candomblé da Barroquinha,
direção de Tiago Romero, conversando aqui conosco. Fica em cartaz até o dia 9 de fevereiro, sempre dias alternados? Não, de quinta a domingo, só em 2 sábados, no dia 1º e no dia 8, a gente tem 2 sessões, umas 16, outras 19, porque a gente no dia 2 de fevereiro não teremos por conta das manifestações de Iemanjá. E a gente tem respeitado também as festas populares, assim. O meu elenco está muito feliz enquanto isso também. Então, por favor, reforça aí o convite para o nosso público. Então, eu quero chamar todo mundo a partir de amanhã no Centro Cultural, o Espaço da Barroquinha, esse lugar muito importante para essa história, de onde surgiram esses terreiros. A gente estreia o espetáculo Candomblé da Barroquinha até 9 de fevereiro, sempre de quinta a domingo, sendo que dia 1º e dia 8 são 2 sessões. Bacana que vai acontecer numa sala que antes era uma igreja, né? Uma igreja católica. A escolha é bem... A gente pensou nesse projeto pensando nesse espaço, e foi criado para esse espaço por conta dessa representatividade. Ali aconteceu o culto, né? Ali surgiu o que a gente chama de candomblé, que depois dá origem à Casa Branca, ao Gantual, ao Pofunjá, casas também muito queridas que também têm apoiado a gente nesse processo. E é isso, a gente conta a história de quem vai assistir, vai ver uma menina, através de uma menina que está para se iniciar no dia de hoje, mas também é entrecruzada com essas histórias históricas daquele lugar, daquela geografia. Por isso que foi muito importante a gente realizar lá. Um lugar emblemático, né? Importante pra gente, acho que importante para as pessoas também, importante que as pessoas saibam que ali está para além. Que a gente saiba, que a gente conheça, que a cidade se reconheça também. Se reconheça. E para quem deve estar se perguntando, candomblé queto, tem mais de um candomblé? Tem algumas nações, né? Que é mais que a gente conhece, o candomblé queto, que é o culto aos orixás, mas também tem o candomblé de Angola, dos Inquices, tem a nação Jeje. Foram nações que foram chegando e foram fazendo com que esses cultos, né, vindos da África, permanecessem aqui, às vezes de uma outra forma, não como no continente africano. Em que diferencia um candomblé do outro? É a nação, assim, a linguagem, a forma de culto, né? No candomblé do queto a gente cultua os orixás, mas se a gente for para o Jeje, são os voduns, se a gente for para o candomblé de Angola, são os inquices, né? São divindades que às vezes a gente até compila numa coisa só, mas são diferentes. Então, tem a ver também com as regiões do continente africano de onde elas vieram. É claro que elas se encontraram, elas não são separadas, mas elas têm ritualidades específicas e formas de cultos específicas, mas todos celebrando a nossa ancestralidade preta. Tenho certeza que muita gente ficou curiosa para conhecer, acompanhar esse espetáculo Candomblé da Barroquinha, a partir de amanhã, portanto, no Espaço Cultural da Barroquinha. Tiago, muito obrigado, parabéns, sucesso. Obrigado. Com esse novo trabalho, essa nova montagem, e bom dia para você, até uma próxima. Bom dia, obrigado a todos. Agora são 7h54 na Tarde FM.